Sabia que é possível definir dentro do C# qual vai ser a visibilidade de classes, atributos e métodos? Pois é, tu tem isso totalmente ao teu controle e todo esse conjunto a gente chama de modificadores de acesso, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então pega teu café e bora lá. Fala galera, Henrique Giaretta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o internal, o private, o public e o protected. Não é a gang of four, mas esses quatro caras formam o que a gente chama de modificadores de acesso, onde a gente vai ter um total controle sobre qual vai ser a visibilidade que a gente pode dar em classes, atributos e métodos. E o legal disso é que a gente sempre tem à disposição eles, então a gente sempre pode usar conforme a nossa arquitetura, conforme a nossa aplicação, conforme a nossa regra de negócio, a gente pode usar e abusar, digamos assim, fazer um bom uso deles para que a nossa aplicação seja mais íntegra, para que o nosso código ele seja mais legível e até eu digo um pouco mais elegante. Mas sem mais delongas, vamos agora para a tela do meu computador, onde a gente vai ver esses caras na prática, ver como que a gente pode utilizar cada um deles. Muito bem, já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que eu tenho para te dizer é sobre a aplicação que eu criei. Eu criei uma aplicação super simples que nada mais é do que um console application. Vocês podem ver que a gente só tem a classe program e tudo que a gente vai ver aqui hoje a gente vai usar a classe program para exemplificar. Então a primeira coisa que a gente pode definir aqui, que a gente pode ter como meta, digamos assim, é saber quais são os quatro modificadores de acesso que eu já falei lá no início do vídeo. Então a gente tem aqui, a gente tem o public, a gente tem o private, a gente tem o protected e a gente tem o internal. Porém, todavia e entretanto, a gente tem mais dois carinhas aqui que eu diria que é pouquíssimo utilizado, eu praticamente nunca vi em nenhum projeto, mas a nível de conhecimento é bom que vocês conheçam esses dois. Mas esses aqui a gente deixa lá para o final, quando a gente já vê todos os principais, a gente dá uma pincelada nesses dois últimos. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é criar uma classe. Então eu vou criar aqui uma classe que se chama payment e dentro dessa classe eu vou ter um atributo e um método para poder exemplificar. Então vamos criar aqui um public date time expired date, como se fosse a nossa data de vencimento. E aqui eu vou criar um método void chamado pay, como se fosse um método de pagamento super simples, nada demais. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, tá? Eu até vou setar esse cara aqui como public para a gente poder testar também. Quando a gente tem o modificador de acesso public, a gente está dizendo que esse cara pode ser acessado em qualquer lugar da nossa aplicação, tá? Independente de onde for, ele sempre vai ser public. Então se eu vier aqui e fazer um var payment e vou dizer assim, ó, new payment, quando eu instanciar, quando eu criar uma instância desse cara que é o que eu estou fazendo agora, eu posso simplesmente acessar payment ponto e eu vou ter aqui o meu expired date e o meu pay, que é o meu atributo e o meu método. Então vamos supor que eu tenho o meu método pay, tá? Eu acessei aqui o meu método pay porque ele é público, mas se eu por um acaso mudar aqui para private, vocês podem ver que ele já vai dar um erro, porque eu não consigo acessar private. Se vocês verem aqui, ó, eu não consigo acessar o método private here, eu não consigo acessar aqui dentro desse método. Lembra que eu tenho uma classe aqui e eu tenho uma outra classe aqui. Isso significa que o private ele só vai permitir que tu acesse a propriedade dentro da própria classe. Eu não vou ter acesso externo de maneira nenhuma. É isso que o private diz. Então o public nos diz que a gente pode acessar em qualquer lugar que a gente queira da aplicação e o private diz que não. Tu só pode acessar dentro da própria classe. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar uma outra classe para poder exemplificar o protected. Então eu vou simplesmente colocar um public aqui para eu poder acessar esse cara e eu vou simplesmente criar uma outra classe dizendo public class, vou dizer como billing, como se fosse a cobrança, e essa classe, esse cara aqui, eu vou criar como uma herança de payment. Ou seja, aqui eu estou criando a minha nova classe herdando de payment, ou seja, payment é minha classe pai. Eu sei que pode parecer um pouco confuso e também não vale a pena eu entrar sobre o que é herança aqui. Eu já tenho um vídeo completo sobre herança aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para depois desse vídeo tu dar uma olhada lá e aprimorar os teus conhecimentos sobre herança. Eu posso simplesmente criar um método aqui para exemplificar, então eu vou criar um método void set billing ou algo do tipo, tá? Os nomes são bem
bem genéricos, tá? E o que eu posso fazer aqui? Quando eu tenho uma herança, eu consigo acessar todos os métodos e atributos da minha classe Pi. Então, teoricamente, eu teria acesso ao Pay, correto? Vamos ver. Para acessar todos os dados, né, tudo que tem na minha classe Pi, eu posso usar simplesmente o base ponto, né? E aqui tu pode ver uma coisa interessante, porque eu só consigo acessar o expire date, eu não consigo acessar o pay. E por que eu não consigo fazer isso? Porque simplesmente o meu pay está como private. E lembra que o private só consigo acessar dentro da minha própria classe. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu private eu só vou conseguir acessar dentro dessa classe aqui. E por isso que mesmo eu herdando, eu não consigo acessar na minha classe filha. E para que a gente possa fazer isso, existe um modificador de acesso que chama Protected. Que o Protected diz, olha, tu pode acessar esse atributo ou método em todas as tuas classes filhas, mas em nenhum outro lugar. Então, se eu vier aqui e mudar esse cara para Protected, vocês podem ver que quando eu der o base ponto aqui, eu já consigo enxergar e usar o método Pay. Da mesma forma que se eu tirar esse public, né, eu consigo acessar o expire date porque ele está public. Se eu colocar aqui como private, por exemplo, e eu tentar acessar aqui o meu base ponto, vocês podem ver que eu só vou ter o meu método Pay. Então é dessa forma que funciona o Protected. O Protected nada mais é do que uma forma de restringir para que somente as classes filhas, como eu falei, consigam ter acesso. E daí tu consegue ter uma integridade maior da tua aplicação. Inclusive, uma boa prática, né? Claro que não é o intuito desse vídeo, mas já dando uma pincelada, né? Sempre quando a gente fala, e vocês devem ver isso em muitas aplicações, sempre quando a gente fala em pagamento, pagamento sempre é uma coisa muito abstrata, né? Porque a gente efetua pagamentos, mas a gente efetua pagamentos de alguma coisa, né? Então a gente efetua pagamento de cartão de crédito, a gente efetua pagamento de boleto, a gente efetua pagamento de empréstimo, a gente efetua pagamento de qualquer coisa que possa existir, mas o pagamento em si é abstrato, ou seja, eu não posso dizer, eu vou simplesmente fazer um pagamento. A tua aplicação precisa entender do que é esse pagamento. Então uma boa prática que muita gente utiliza, e eu concordo, é simplesmente transformar essa classe em abstrata, criar uma Public Abstract Class. O que isso significa? Significa que se eu for tentar instanciar, eu vou criar aqui um var payment e vou dar um new payment. Ó, vocês podem ver que eu já não consigo mais instanciar essa classe. E se eu for ver aqui o porquê que eu não consigo, ele já vai me dizer, ó, não é possível criar uma instância de uma classe abstrata. Mas o que isso vai melhorar no meu código? O que isso vai melhorar na minha aplicação? Bom, isso aqui vai prevenir que qualquer desenvolvedor crie por engano uma instância de payment, porque payment, como eu falei, ele é bem abstrato. Quando a gente for no nosso código, a gente vai ter que dizer, eu quero pagar um boleto, quero pagar um cartão de crédito, e aí a gente entra num conceito que se chama bounded context, né? Ou seja, contexto delimitado, aonde ao invés de ter simplesmente uma classe payment gigante, a gente pode criar uma classe payment com métodos e atributos que sejam, digamos assim, uníssono entre todos, né, que todos os outros métodos vão usar, mas daí a gente pode ter contextos delimitados para um pagamento de cartão, porque o pagamento de cartão precisa talvez do número do cartão, a informação do código de segurança. A gente pode criar uma outra classe para pagamento de boleto, porque diferente do cartão, o boleto tem um código de barras, então entende que a gente pode simplesmente criar várias classes herdando de payment, e além da gente dizer que payment é abstrato, ou seja, eu não posso instanciar, a gente pode simplesmente definir os métodos e atributos como protected, aí a gente vai estar assegurando que somente as classes filhas vão utilizar. E por fim a gente tem um internal, que ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas quando a gente define que algo é internal, ele só vai poder ser acessado dentro do mesmo assembly. Mas o que é o assembly? É o nosso .exe, é a nossa DLL. Então quando a gente, por exemplo, trata de microserviços, que a gente tem projetos separados em determinadas funções e a gente tem mensagerias para se comunicar entre esses projetos, a gente pode utilizar o internal para dizer, olha, esse cara só pode ser acessado por esse projeto que ele faz parte, por esse assembly. O outro assembly, ele não vai fazer parte. E aqui, como eu disse, a gente tem outros dois, e esses dois são o protected internal e o private protected. Como eu falei, esses dois aqui são bem difíceis de serem utilizados, mas eles existem, tá? Então eu vou dar uma breve pincelada aqui. O que acontece? No protected internal, lembra que
O internal é quando a gente, digamos assim, restringe somente ao próprio assembly, somente ao próprio DLL, tá? O próprio XZ, enfim. Quando a gente define que é um protected internal, a gente está juntando o conceito do protected com o internal. Então, eu posso ter um protected internal para dizer assim, olha, ele só pode ser acessado dentro do mesmo assembly, porém só pode ser acessado das classes filhas. Ou seja, todos os outros sistemas de fora, eles não vão ter acesso, e também, se por um acaso eles tiverem acesso a alguma coisa referente a esse método, por exemplo, não vai poder ser utilizado porque ele está definido como protected. E aqui daí a gente tem o private protected, que nada mais é do que a junção do private com o protected. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele só pode ser acessado por dentro da mesma classe, que é o private, e também pode ser acessado por classes que derivam, por classes que herdam da classe pai, ou seja, as classes filhas. Então a gente tem os dois modificadores de acesso em um só. Como eu te disse, eu realmente nunca vi projetos que utilizam esses dois últimos, mas a nível de conhecimento é interessante tu saber que eles existem, para que se um dia tu puder utilizar, dependendo da tua arquitetura, tu já saiba e já coloque ele dentro do teu projeto. A gente conseguiu ver aqui então os 4 principais modificadores de acesso e 2 de bônus, digamos assim, que são 2 que são pouquíssimo utilizados. Então aqui a gente tem realmente todos os modificadores de acesso. Tu vai ver isso em qualquer código C# que tu entrar, tu vai poder ver que existe o private protected, existe o internal. Então tudo isso a gente consegue definir, a gente consegue setar a visibilidade das nossas classes, atributos e métodos, né? Lembrando que nas classes é um pouco mais restrito. A classe, quando tu não tem nem nada nela, ela já é definida como internal. Então se eu colocar lá class tal nome, ela é internal. Então normalmente nas classes a gente vai usar o public, né? E nos métodos a gente vai restringir. Eu te peço agora para tu te inscrever aqui no canal, porque são conteúdos como esse para te ajudar, que eu vou estar sempre postando aqui. Então a gente tá numa atividade legal, a gente tá num período de vídeos aqui legal. Tem muita coisa nova para vir pro canal, então já te peço essa força. Isso ajuda muito o meu trabalho. Te inscreve aqui, clica no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito. Eu espero que tu fique muito bem, eu te agradeço de coração por tu ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu te vejo na semana que vem, bons códigos e até a próxima.